Oi, Nath. Tá dando pra ouvir sem o fone? O som tá bom? Me diz aí se o som tá bom, porque aí eu vou ficar sem fone que eu fico com mais liberdade aqui. Ah, seja bem-vinda. Oiê. Som tá bom, galera? Ah, que bom. Aí eu fico sem fone. É melhor pra. Só vou esperar mais um pouquinho pra gente dar uma olhadinha nesse Salmo 49. Acho que tem muita coisa pra gente olhar nele que vale a pena, a gente. Agora no final da noite. Ah, Aninha, chegou na hora. Ah, que bom, Luli, que tá bom o som. Maravilha. Gabi. Ah, maravilha. Eliane. Vamos de Salmos 49. Ah, Fernanda, que bom que você tá aí. Aí daqui a pouco eu paro de olhar isso daí porque se distrai tanto, né? Só mais um minutinho, né? Pra ver se vai chegar mais alguém. Opa, Narcele. Boa noite, querida. Elisângela. Valéria. Ah, bom esperar, tá vendo? A galera tá entrando. Boa noite, minha querida. Boa noite, Elisângela. Vamos lá, então, de Salmos 49. Salmo 49, a gente viu, quem conseguiu ouvir hoje o podcast ou o áudio lá no grupo, é um salmo que, quando eu estava preparando, achei que valia a pena a gente falar. Tem muita coisa para falar sobre ele. Fiz aqui um roteiro para não me perder. O salmo começa, né, com uma chamada de atenção, o assunto é importante. E aí ele pede aqui a atenção de todos, sem exceção, porque é assunto que todo mundo precisa ouvir. Fernanda, começou agora, Fernanda, só estou comentando aqui a introdução. É assunto que interessa a todo mundo. Por isso que ele chama, então, essa atenção aqui, pede para que as pessoas levem em conta o que ele tem a dizer, Leila, porque é assunto importante, né? É assunto importante. Eu queria que a gente explorasse aqui a centralidade do Salmo. Qual é a pergunta central da onde a gente vai partir para poder pensar em um pouquinho algumas coisas? Por que terei medo quando vierem as dificuldades? É daqui que eu queria partir, porque é curioso, né? Do que terei medo quando vierem as dificuldades? Eu diria como não ter medo quando as dificuldades vêm, porque o mundo parece que está em desordem. A gente, como a gente vê em Eclesiastes, nem sempre quem corre mais rápido ganha a corrida, nem sempre o guerreiro mais forte ganha a batalha. Somos como peixes, de repente somos apanhados numa rede, de repente a nossa história termina. Então, parece que o mundo não tá torto. São as palavras de Eclesiastes. Tem coisas tortas e coisas faltando. Então, por que terei medo? Eu teria, de repente, uma série de motivos para responder a esta pergunta. Só que esta desordem, é sobre esta desordem que a gente quer lançar luz,
porque a gente precisa ir para além da aparência das coisas, é verdade. A aparência das coisas, na maioria das vezes, não nos dá segurança. Mas para onde a gente tem que olhar? Onde que a gente vai buscar verdadeiro conhecimento sobre a verdadeira ordem das coisas? E a palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é nele que a gente vai buscar o verdadeiro conhecimento. Esse salmista aqui diz que buscou no Senhor conhecimento, buscou sabedoria, por isso tinha o que dizer. Então é nele que a gente vai buscar, porque a gente é totalmente dependente que o Senhor nos revele o que a gente precisa saber. Totalmente dependente. E aí eu queria ecoar aqui uma pergunta que não é minha, é do Timothy Keller. Ele faz no livro dele Deuses Falsos. Ele faz a seguinte pergunta que eu queria lançar junto com essa do Salmo, né? Ele pergunta: o que, se perdermos, tornaria a vida insuportável de ser vivida? O que se a gente perdesse, a gente entraria em desespero? É a pergunta dele. E aí eu queria fazer um caminho com vocês em relação a esse assunto. Ele vai perguntar, quando ele coloca essa pergunta, ele quer que a gente sonde o nosso coração. Claro que agora é hora de sondar o coração. Por que temerei? O que se eu perder torna a vida insuportável? É hora de pensar sobre isso. E aí a gente pode listar: se eu perder um filho, a vida se tornaria insuportável? Abraão passou por esse teste. Abraão, quando foi chamado por Deus, era um homem de 75 anos, sem filho. E Deus falou: eu vou dar a você terra e eu vou dar uma descendência numerosa. Um homem que não tinha filho aos 75 anos. Eu vou abençoar você e através da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. É coisa grande que Deus tinha prometido para Abraão. E de repente a gente vê toda aquela história até que Isaac nasça, e o menino, então, Deus pede que Abraão entregue. Abraão não entregaria só um filho, ele estaria entregando uma promessa. E se toda a nossa expectativa de vida estiver num filho, naquilo que um filho pode vir a ser, aquelas expectativas nossas que a gente coloca em cima de um filho e de repente este filho nos é levado? Será que então a vida se tornaria insuportável? E se eu coloco então as expectativas sobre o amor? Jacó colocou as expectativas dele sobre o amor de Raquel. Ele amou Raquel com tamanho desespero que ele falou: eu trabalho 7 anos por Raquel. Era um exagero que ele estava propondo. Mas ele é uma reação, Timothy Keller vai dizer, de uma pessoa que está viciada. A pessoa não pensa. Ele acha que Raquel vai satisfazer a procura dele. Ele precisa preencher essa necessidade com amor. Só que Jacó vai aprender. Ele vai ali trabalhar 7 anos por Raquel. Depois ele vai trabalhar mais 7 anos. Só que Jacó só vai descobrir, assim como Abraão, na hora que entregou o filho, descobriu quem era a centralidade da sua vida. Jacó, quando trabalha por Raquel 14 anos, depois a gente vê aquela questão toda do sogro dele enrolando ele, uma dificuldade para ele deixar aquela terra e voltar. Ele queria voltar para a terra dele, e ele volta, e naquele caminho ele está preocupado porque ele teme o irmão, porque ele saiu da casa dele traindo o irmão. E é aquela passagem que ele vai lutar com um anjo. Ele não sabe bem com quem ele está lutando, porque é noite ainda, ele não sabe bem nem se é um homem, quem é. Ele está lá em luta, vai amanhecendo, ele percebe que não é um homem qualquer com o qual ele está lutando. E ele diz: não, eu não vou te deixar até que você me abençoe.
E diz o texto que aquele homem, que era um anjo de Deus, vira para ele e fala... primeiro Jacó pergunta, né? Quem é você? Aí ele fala, qual é o seu nome? Aí Jacó vai responder Israel, que quer dizer enganador. E aí, desculpa, gente, Jacó, que quer dizer enganador. E o anjo diz, não, agora eu vou trocar o seu nome vai ser Israel, que quer dizer Deus luta. E ele vai dizer, depois de ter passado por aquilo tudo, ele vai falar a frase que mostra que alguma coisa foi ordenada dentro dele, porque ele diz, eu vi o Senhor e fui salvo. Ele diz aqui, ó, eu vi a face de Deus e fui salvo. Agora ele não vai mais lutar pelo amor, ele não vai mais correr atrás do amor. Ele agora sabe que é Deus quem luta por ele. Ele correu atrás da bênção, ele correu atrás da mulher, ele correu atrás da liberdade para sair lá da casa de Labão. Mas aí depois que ele tem esse encontro, que Deus então o abençoa, muda o nome dele, ele entende. Ele viu a Deus. E a partir do momento que ele viu Deus, não é ele mais que vai lutar as lutas dele, Deus vai lutar. Israel quer dizer Deus luta. Lia, que foi a mulher, né, que ele recebe como esposa no lugar de Raquel em primeiro lugar. Lia também é uma mulher que coloca o amor neste lugar. Enquanto eu não for amada, as coisas não vão entrar em ordem. Eu preciso ser amada por esse marido. E aí ela tem o primeiro filho dela e o filho se chama Agora Meu Marido Me Amará, que é Rúben, o nome do primeiro filho. Ela tem o segundo filho e ela fala, desta vez meu marido se unirá a mim, é Levi. Essa mulher está esperando encontrar a razão da existência dela no amor do marido. Por fim, ela tem um filho chamado Judá, que quer dizer, agora, desta vez, louvarei ao Senhor. Ela teve ali algum encontro, ela teve algum ajuste, que ela parou de esperar que o marido a amasse. E ela coloca o nome do filho Judá. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Ela não estava mais agora esperando pelo amor de Jacó. E a gente sabe que é a mal amada Lia que dá origem, então, que tem o filho Judá. E a gente sabe que Judá é pai de Jesus Cristo, né? É da tribo de Judá que Jesus Cristo vem. É da mal-amada Lia que Jesus Cristo vem. Então, está vendo como a ordem das coisas realmente parecem, né? Parece que as coisas estão desordenadas, até que a gente entenda a ordem de Deus, como Deus ordena as coisas. Eu prometo, eu faço promessas e as minhas promessas são totalmente confiáveis. Mas na hora que eu te pedir para me dar o filho da promessa, dá, porque você vai descobrir algo além. Jacó, você lutou as suas lutas, você batalhou, você enfrentou e foi um caminho duro, pesado esse que você fez, mas a partir do momento que você se encontrou comigo, eu mudei a sua história, agora eu luto as suas lutas, não é mais você, Jacó. Jacó então vai ter medo de Esaú, ele viu a face de Deus e não morreu, então a que mais ele temeria? Deus lutaria as suas lutas. Lia, a mal-amada, dá então a luz a Judá. Desta vez louvarei ao Senhor. Eu não dependo mais, a minha vida não gira em torno desse marido que não me ama, que ama minha irmã. E se a gente coloca então como o salmista aqui diz, o salmista vai dizer que a desordem aqui é o homem colocar a sua confiança, a confiança da sua vida naquilo que é perecível, que é o dinheiro, que é a riqueza. E a gente vê então um Zaqueu que até o momento que encontra com Jesus, a confiança dele estava em suas riquezas. E o Timothy Kelly vai dizer que como que eu sei que o meu coração está nessas coisas, e em especial na riqueza, o Timothy Kelly diz, quando eu gasto muito tempo pensando
em como ganhar mais dinheiro e em como gastar mais esse dinheiro. Ele diz que quando eu fico muito em torno disso, imaginando como ganhar mais para gastar mais, esse lugar foi ocupado. E ele diz uma coisa ainda mais... já que é para a gente pensar aqui, sondar coração, né? Ele diz o seguinte: sua religião é o que você faz com a sua solidão, aquilo em que seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando nada mais requer a sua atenção. O que ele está querendo dizer? Quando eu estou pensando, né, sobre a vida, né? Qual é o pensamento que mais predomina? Qual é a coisa que mais toma a minha cabeça? Essa é a minha religião, segundo Timothy Keller. Então, só para fazer um apanhado até aqui, por que terei medo quando vierem as dificuldades? Ora, o mundo parece muito desordenado. Eu teria muitos motivos de ter medo, já que eu não controlo absolutamente nada, as coisas mudam rapidamente, a vida é breve. Mas se eu me coloco aos pés do Senhor, se eu busco no Senhor o verdadeiro conhecimento e Ele me revela as coisas para além da aparência, eu começo a perceber que existe uma ordem. É uma ordem que é muito diferente dessa que a gente costuma ver na desordem do Salmo. Quem confia em riqueza está desordenado. Agora, como a gente viu aqui, quem vai experimentando na vida essa realidade do encontro com o Senhor, filho sai da centralidade, o amor, quando eu quero dizer o amor romântico, né? Essa confiança que você coloca num relacionamento, em alguém que vai te suprir aquilo que só Deus pode fazer, né? Em termos afetivos, emocionais, em termos de perspectiva de vida, só Deus pode preencher esse lugar. Se você coloca em dinheiro, a gente viu hoje, foi a tônica, foi a riqueza. Eu quis trazer outras coisas, mas a tônica da manhã do podcast foi a riqueza. Se eu coloco no dinheiro, é moeda podre, é moeda que não tem comparação. Eu querer comprar o que é eterno com o que é perecível. E para colocar mais uma situação aqui para a gente pensar, o exemplo de Naamã. Naamã é um guerreiro, é o comandante de um exército. Ele, seguindo a lógica do mundo, a ordem das coisas, ele vai até Israel, claro, cheio, né, munido de presentes para comprar o favor daquele Deus ou daquele profeta que a sua serva encaminhou, indicou. Só que quando ele chega lá e o profeta nem atende, né? Primeiro ele vai na casa, vai no rei, e o rei fala, desesperado: como é que eu vou curar lepra? Quem sou eu para curar lepra? E encaminha então Naamã para o profeta. Eliseu só fala para o servo dele, vai lá e manda ele se banhar. Só que Naamã é um guerreiro. Ele está acostumado a fazer performance, ele tem desempenho, é só isso que eu tenho que fazer, é fácil assim. Tá vendo como a ordem real das coisas, aquilo que é o verdadeiro conhecimento de Deus, é muito diferente de como é o raciocínio do mundo fora desse contexto, né? Iluminado pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não se conforma que ele só tem que banhar-se no rio, porque ele está acostumado a performar, né? a se empenhar. Bom, deixa eu virar aqui. Então, geralmente, quando eu botei lá, né, por que terei medo quando vierem as dificuldades, eu acho que sim, nós somos pequenos, a gente sabe que a gente é frágil, que a gente vive pouco, que a gente teria sim, muitos motivos de ter medo, mas quando não temos firmados na verdadeira segurança, quando não temos porque encontramos verdadeira segurança, esse é o ponto aqui, por isso que eu passei por esse caminho todo. E aí eu queria trazer uma outra reflexão, aqui é uma pegada diferente do que a gente viu pela manhã.
uma reflexão do livro Homo Deus. Neste livro, o que esse homem vai dizer? Porque aqui a tônica do Salmo o tempo todo é a questão da morte. Ora, você vai morrer, a sua vida dura pouco, você vai para a sepultura. Eu sei que quando você olha para a ordem das coisas e vê que o perverso parece que tem uma vida boa e o justo tem uma vida muito cheia de dureza, sofrimento, angústia, isso não está ajustado. Só que isso é a aparência das coisas. A riqueza pode valer para este mundo, para depois... como é que é a pergunta que depois aqui, né? Eu vou para a central aqui, mas eu queria que a gente pensasse numa coisa que o mundo deu uma volta que eu fiquei muito impressionada quando eu li sobre isso. E eu acho que você também vai ficar. A mortalidade é uma coisa que nos define. Nós somos... É do humano se desgastar, perecer, morrer. Ninguém duvida que vai morrer. Alguém duvida que vai morrer? Ninguém duvida. A morte, como diz aqui o Salmo, iguala a todos. Só que nesse livro, Homo Deus, ele vai dizer que a fome, a peste e as guerras eram as calamidades mais temerosas, né? A humanidade teve que lidar com isso e lidava com isso muitas vezes como se fosse um plano assim de algum, né? E aí agora ampliando não só o nosso Deus, mas diversas religiões lidavam com fome, guerra e peste como alguma coisa cósmica, não sabiam explicar aquilo. Só que ele vai dizer, esse autor, que agora fome, guerra e peste são coisas com as quais o homem pode lidar. Pode ser que ele não resolva por culpa do homem mesmo, mas não porque ele não saberia resolver. O homem sabe lidar com a fome, o homem saberia lidar com a guerra e com as pestes. E isso gerou, então, o ponto aqui é que hoje, porque duramos mais, esquecemos dessa centralidade do Salmo, que é a morte, de que vamos morrer. E aí ele vai além. O que é impressionante que eu achei, que eu não tinha conhecimento dessas coisas, realmente não tinha. Ele vai falando aqui que hoje as pessoas morrem mais por comerem demais do que de menos, né? As pessoas morrem mais de velhice do que de doenças infecciosas. Um livro de antes da pandemia, né? E ele vai dizer o seguinte: o que nós vamos fazer no mundo que é saudável, próspero e harmonioso. E ele então diz que a humanidade agora, fome, peste e guerra, não seriam as grandes preocupações, e o homem então agora está livre para pensar na imortalidade. E aí eu fiquei muito impressionada, porque ele diz que empresas como a Google, por exemplo, investem pesado nisso. Eu até anotei aqui o cofundador da PayPal, que é esse sistema aí de pagamento, né? Ele disse o seguinte, presta atenção: acredito que existem 3 modos de encarar a morte: aceitá-la, negá-la, combatê-la. Nossa sociedade está entre a negação e a aceitação. Eu prefiro combatê-la. Nós chegamos num ponto em que o homem acredita que pode combater a morte. O homem acredita, ele está investindo pesado. Ele vai dizer engenharia biológica, cibernética e de seres não orgânicos para prolongar a vida. E aí ele então coloca, né, que hoje a morte, que é um problema que nos humanizava, no sentido que nos igualava, que nos dava o tom da vida, hoje o homem acredita que pode vencer a morte. Ele diz que a morte agora é um problema técnico. Imagina então a própria religião, ele vai dizer, sem a morte. Se eu não morro, para que eu preciso de um Deus? Se eu vou viver, se eu tenho meios de estender a vida. E ele fala o seguinte, que não é a imortalidade, mas é a mortalidade. Por que a mortalidade? Porque eu posso levar um tiro e morrer, eu posso sofrer um acidente de carro e morrer.
Mas se essas coisas não me acontecem, eu tenho como prolongar a vida. E tem uma estimativa dessas pessoas que no ano 2050 nós vamos alcançar um salto aí de qualidade de vida com esses investimentos na amortalidade, em que o homem duraria 150 anos. O homem hoje persegue isso. E aí ele vai colocando, você imagina um ser humano que vive 150 anos, um ser humano que acredita que não vai morrer. É um pouco pior do que está no Salmo, porque aqui ele acredita que garante a vida dele através da riqueza. Hoje o homem acredita que pode se manter vivo através de engenharia genética, de nanotecnologia. E aí ele vai dizer o seguinte, imagine alguém que dure 150 anos, que se case aos 40. Você imaginou ficar 110 anos casados? Que efeito isso teria? E ele pergunta, e na relação de pais e filhos? A sua parte de infância seria tão pequena que essa relação, que lembrança você teria da infância? Como é que você ia manter os laços afetivos com entre pais e filhos? Imagine um chefe que durasse 120 anos. Mas isso, gente, parece assim, né? É loucura, não é que parece, né? Vamos falar aqui abertamente. É loucura, mas o homem está perseguindo esse tipo de coisa, né? Investindo pesado. A Google tem uma filial para cuidar deste assunto. Depois, se vocês quiserem pesquisar, eu dou a biografia para vocês, né? Então a morte virou, né, um problema técnico, e ele diz o seguinte, né, que a gente lida com a morte assim, a pessoa, lógico que a gente não está falando de erro, né, de erro médico, nem de tragédia, mas assim, a reação é, como assim você não pôde resolver esse problema da morte? Como assim morreu? Nós chegamos neste lugar. E ele fala o seguinte, bom, se nós pensamos que podemos então ser imortais, o próximo ponto é a felicidade. Ninguém quer viver para sempre e infeliz. Então o homem vai perseguir a felicidade. Só que aí a gente volta no que o homem é. Felicidade é teto de vidro. O homem consegue se fazer feliz. E aí ele vai usar essa própria longevidade para responder essa pergunta. Porque ele vai dizer o seguinte, ainda que a gente acabe com a fome, toda a humanidade com segurança alimentar sendo alimentada, paz mundial, não há mais guerra, e prolonguei a vida, ainda assim o homem não consegue se fazer feliz. Porque a gente sabe que quando o homem atinge um estágio, ele quer outro, ele quer outro, ele quer outro. Mas essa ilusão de que nós podemos alcançar, de que o homem pode alcançar a imortalidade, a felicidade, uma vez que você resolveu o problema da morte, o que mais você não vai conseguir resolver? E então nós seríamos, que é o título do livro, Homo Deus, então nós seríamos divinos. Se eu excluo a dor e a morte, eu sou Deus. Então o problema hoje ainda é mais grave. E a gente se pergunta, né? Se o homem, né, acredita nisso, se ele acredita que ele pode fazer essas coisas, que homem é esse que acredita nisso? Que homem é esse que quer combater a morte? A Bíblia diz então que este homem é um louco. Louco, hoje te pedirão a sua alma. E o que você tem para dar? E aí o Chesterton, ele vai dizer o seguinte, que o homem hoje, este homem que acredita poder combater a morte, ele se tornou, ele tirou o conto de fadas da existência. Em que sentido ele está falando conto de fadas? O conto de fadas é um homem comum enfrentando uma aventura, né? A partir do momento que eu tiro a aventura, eu não tenho mais o conto de fadas. Mas o que ele quer dizer com isso? Só para a gente localizar. Que nós precisamos daquilo que a gente não compreende totalmente para entender aquilo que eu vejo. Eu não consigo, né, dar conta de tudo, de entender as coisas
só olhando para dentro de uma caixinha de um materialismo. Eu não consigo dar conta de explicar tudo. O homem não tem essa explicação de todas as coisas. E ele vai dizer o seguinte: o homem é chamado a colocar a cabeça dele no céu. Só que o que o homem faz hoje, ele quer enfiar o céu dentro da cabeça, ele quer racionalizar todas as coisas. E o que acontece então? A cabeça explode. É o que o Chesterton vai dizer. Então, este homem hoje acredita que vai dominar a morte, vai conseguir acabar com a dor e com o sofrimento. Ele mesmo vai ser Deus. É um pouco pior do que o que o salmista está dizendo aqui, né? E se esquece que para compreendermos melhor as coisas, a gente precisa da ajuda daquilo que a gente não compreende totalmente. Quando o homem vai para este lugar, onde ele é a resposta para todas as coisas, o mundo se reduz. Uma outra imagem que ele usa é que o poeta, ele quer navegar em cima do mar infinito. O lógico materialista, ele quer chegar no final daquele mar e aí reduzir aquilo tudo. A existência humana, precisa da morte neste sentido de limitação. Quem acredita que realmente pode ser imortal é o louco, que a Bíblia aqui também já apontou para a gente essa realidade. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele vai dizer que nessa questão desse homem materialista, humanista, o homem foi tão para o centro, né, de todas as coisas, que o pensamento humano atingiu um tamanho tal que ele chama de pensamento de lua. O que ele vai dizer que é pensamento de lua? A lua tem a sua forma, a gente vê, né, o traço, mas luz de lua é a luz secundária e sem calor. Esse pensamento humano que tenta explicar a vida nessas bases, ele é menor, ele é limitado. E ele vai dizer que o conhecimento de Deus, ele é como o sol. Quando eu olho para o sol, ele é um borrão. Eu não consigo ver o sol na sua plenitude, eu não consigo ver ali todo o seu contorno, mas a partir da sua luz eu enxergo todas as coisas. E é daí que vem aquela frase do Lewis, que eu acredito do cristianismo, porque através dele eu entendo todas as outras coisas. E aí eu quero então agora vir para a pergunta aqui, pergunta não, né? Para a resposta que o salmista dá, né? Ele vai falar o seguinte: olha, eles confiam em riquezas. Aí o versículo 7, mas as riquezas não são capazes de redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Por mais que um homem desenvolva engenharia genética, deixa eu olhar aqui qual é o nome das engenharias para não falar errado, as engenharias cibernéticas, biológicas e de seres não orgânicos, por mais que o homem acredite poder produzir felicidade, há algo da natureza que não vai permitir. Mas o homem acredita, esse que é o ponto, essa que é a loucura. E ele vive então nessas bases. Só que aí, quando a gente vai para a morte, que continua sendo o nivelador, ainda o próprio autor desse livro depois vai dizer que isso daqui é insustentável, porque se o homem conseguir viver com tanto tempo, o planeta não vai dar conta desse homem. Tudo aponta para o fato de que a gente dura pouco. O corpo, por mais que você prolongue a vida, isso tem limite. E ele vai dizer o seguinte: eu prolongo a vida, o planeta não tem recurso para essa realidade. E outra coisa, a própria engenharia que vai prolongar a vida do homem vai tornar ele também obsoleto. Então é tudo uma grande loucura. Mas é uma loucura que está aí
A gente aqui no nosso país de terceiro mundo talvez não se dê conta dessa realidade de coisas, mas os homens estão pensando sobre elas, os homens estão acreditando que realmente podem ser imortais. E a gente sabe que a morte, a brevidade da vida é o que dá aquele ajuste, é o que faz a gente viver os nossos dias com intensidade. Imagina a monotonia de uma vida não é eterna, quero deixar isso bem claro, que não é uma vida eterna, mas essa vida sem a expectativa daquilo para quem a gente foi feito. E aí eu quero pegar agora, primeiro falar que o preço do resgate, a gente sabe que o preço é altíssimo, só Deus, que foi o doador da vida, poderia resgatá-la. A gente não pode perder de vista o que a morte é. Eu acho que essa engenhosidade faz com que a gente esqueça que a morte é preço de pecado. É o jeito que o homem dá para não ter que pensar em pecado, né? Então, afastando essa realidade, porque a morte é aquela sentença de que a coisa deu muito errado, o homem deu muito errado. E isso não tem como ser afastado, é uma realidade. Por mais que o homem lute contra isso, o preço do resgate foi pago. Jesus Cristo é o resgate pela vida humana, preço alto. E talvez hoje, né, nós fôssemos chamados de loucos por acreditar nessas realidades, por acreditar que em algo que não é material, porque a gente está vivendo o materialismo de forma extremada. E então, assim, a gente acreditar no transcendente, que seria total insanidade, né? Deixa eu só me localizar aqui, porque eu quero entrar agora para a gente encerrar, numa fala do Lewis, que é do livro dele, A Última Noite do Mundo. Ele vai dizer o seguinte: você imagina que nós, que mal sabemos, né, qual é a nossa área de atuação. Ele vai falar: a vida é um grande teatro. Eu, no máximo, sei a minha fala na hora que eu entro na peça. Essa é a parte que me cabe. Eu entro ali, eu falo o texto, mas eu não sei, né? Eu não sei todo o enredo, eu não tenho toda a história. Ele vai dizer que, estamos no palco para atuar bem os trechos em que entramos em cena, e é o que nos interessa, mais do que as cenas seguintes. Eu preciso atuar bem na hora que eu estou em cima do palco. É essa perspectiva que a brevidade da vida traz. A brevidade da vida mostra pra gente que naquele tempo que eu tenho, enquanto eu estou atuando, e aí Salomão, Eclesiastes, vai dizer: olha, enquanto você está ali atuando, atua da melhor forma. O que vier à mão para você fazer, faz com toda intensidade, aproveita os teus dias, porque é fato, eles duram pouco. E o título do livro do Lewis, né, é a grande pergunta: e se hoje fosse a última noite do mundo? Ele diz que a segunda volta de Cristo é para a humanidade aquilo que a morte é para um homem. Dá uma perspectiva de uma certa urgência. É claro que ninguém vai passar a vida pensando na morte, e nós não vamos pensar como humanidade também o tempo todo na segunda vinda de Cristo. Mas essas duas realidades, tanto da morte quanto da segunda vida de Cristo, afeta a forma com que eu vivo. Esse é o ponto do Lewis. Se você não sabe, né, quando o autor da peça vai fechar a cortina, seja para os seus dias, seja para toda a humanidade, enquanto você está no palco, atue bem, saiba, né, qual é o seu papel, busque qual é o papel que foi escrito para você, atue bem naquilo que você sabe que é o que Deus te chamou para fazer. Então, assim, de certa forma, a gente não tem garantias de tempo, de final. Ele vai dizer que, né, que é uma frase muito que
parece que fala contra o cristianismo, está escrito na Bíblia que o próprio Deus não sabia nem a hora nem o dia em que voltaria. Claro que a gente sabe que Jesus, como homem, não sabia, mas ele fala, gente, ele diz que não sabe. Ele diz primeiro que vai voltar logo e não volta. Depois ele diz que não sabe quando vai voltar. Isso seria, e junto com Deus meu, por que me desamparaste? Isso seria um testemunho péssimo para o cristianismo, essas coisas. Mas isso aponta para a veracidade das testemunhas, que não esconderam coisas que poderiam ser pedra de tropeço para a gente responder. Mas a gente sabe que Cristo não, ali como um homem, ainda não sabia quando voltaria. Claro que agora, óbvio que ele sabe. Mas, voltando aqui ao que interessa, a segunda vinda de Cristo e a brevidade da vida tem que regular os nossos dias, vai importar para a forma como eu vivo. A gente que sabe que a vida é mais que o corpo, a gente que sabe que o resgate foi pago, a gente que recebeu, que entende que a vida é cheia de aparentes contradições, a gente que recebeu essa iluminação e entende que eu sou um misto de tenda que vai ser desarmada, como Paulo diz, mas ao mesmo tempo é através dessa tenda, é através desse corpo que eu experimento a realidade de Deus, a realidade do Espírito. O Espírito de Deus em mim me comunica com o próprio Deus. Isso daí transcende qualquer engenharia genética que possa haver, biológica, seja lá do que um homem esteja tentando se envolver. E a gente vê que essa loucura do homem, então, o homem, na tentativa de melhorar a vida, ele consegue piorar demais. Nesse caminho, olha como é que a coisa é louca, ele piora demais a vida dele, porque ele vai excluindo o único que pode dar sentido, que é o próprio Deus. Ele vai tirando Deus da equação, ele vai afastando Deus, pecado e realidade transcendente, ele vai tirando tudo que traz sentido a isso aqui. Eu vivo aqui vestígios de coisas maiores e melhores, e eu não vou querer viver isso no todo, eu não vou querer contemplar isso completamente, eu não vou querer viver isso completamente. Eu quero, nós queremos, mas um homem na sua loucura trabalha para manter a vida, tirar, como o Chesterton diz, a poesia da vida. Na hora que eu tiro a imaginação, na hora que eu paro de admitir que tem um monte de coisa que eu não sei explicar, eu reduzo a vida. Na hora que eu tento, ele vai dizer, eu tinha aqui anotado uma frase, mas eu não vou achar agora, que essa tentativa de explicar tudo o tempo todo é exaustiva. E o convite de Jesus é um convite de descanso. Não, eu não tenho todas as respostas. Tem um monte de coisa que eu não entendo. De fato, nem sempre os mais rápidos ganham a corrida. Mas eu sei que existe uma ordem e eu tenho acesso ao conhecimento que me revela que ordem é essa. Eu sei que, para além da aparência das coisas, a mortalidade que é humilhante, eu pereço, é ao mesmo tempo gloriosa, porque na hora que ela encerra, aquela palavra de Jesus, que a semente não pode brotar, né, até que morra, na hora que ela encerra, eu tenho então uma perspectiva ainda maior do que isso tudo que a gente já tem vivido. Gente, eu fico super agitada, eu não dou conta. Toda vez que eu entro nessa de fazer live, eu me arrependo profundamente, não sei porquê. Eu acho que ao vivo, com a interação, olhando, aquilo tem o efeito contrário em mim de me acalmar. Aqui eu fico agitada, eu faço as anotações e depois não olho, mas eu espero que a gente tenha conseguido lançar mais luz nesse Salmo 49, que a gente possa entender que a loucura do homem não tem limite, que a cegueira do homem se revela na loucura dele e que a gente não se perca nisso tudo,
porque o conhecimento de Deus é esse sol que lança luz sobre toda essa desordem e nos mostra a ordem das coisas, como a gente viu aí nesse caminho contrário, né? Nesse caminho contrário de Abraão, de Jacó, de Lia, mas com o nosso Deus a gente encontra direção, a gente encontra descanso, a gente não precisa ter todas as explicações, e isso é descanso para a gente. Olha, gente, obrigado por terem me feito companhia. Se alguma coisa não ficou bem entendida, manda aí perguntinha que eu respondo, mas a gente precisa, né? A gente precisa aproveitar essa sabedoria de Deus, refletir mais, pensar mais. Eu acho que é um bom jeito de encerrar a noite, né? Deus abençoe vocês e obrigada pela companhia. Beijo enorme vocês. E a gente se vê no grupo diariamente lá nos podcasts, tá bom? Boa noite, gente.